aqui estão se sentindo bem na presença de Jesus agora? Tem alguém que está sentindo uma alegria, uma paz, uma felicidade? Algo que a gente não pode explicar. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, queridos. Sobre essa alegria, essa paz que vem do Senhor. Nós tocamos nesse assunto. No último encontro nosso que nós tivemos de jovens e adolescentes, que o tema foi alegria. E o Senhor nos levou a falar sobre esse assunto. Mas eu senti que nós devemos aprofundar um pouquinho mais. Queridos, prestem atenção. O Senhor tem uma chave para vocês hoje. E olha só, falando em chave, tem tantos lugares que são distribuídos chaves, né? Chaves de Deus para a nossa vida. Ela não vai valer nada se você não usar. Uma chave aí pendurada na cintura, aí no seu chaveiro, em algum lugar, não serve para nada. Se você não usar, não colocar na porta, não destravar isso que está travado na sua vida, abrir essa porta e entrar na presença do Senhor. Então, queridos, eu queria que você hoje, você vai receber algo do Senhor, mas você precisa usar. Queridos, preste atenção, uma chave guardada não serve para nada. Vocês já receberam tantas chaves do Senhor. Se nós não usarmos, a gente continua do mesmo jeito. Alguém, um prisioneiro que está preso numa jaula, acorrentado, cheio de cadeados, ele recebe a chave para a liberdade daquilo tudo. Ele tem a chave. Se ele não destravar, se ele não usar, ele continua sendo um pobre coitado, acorrentado, aprisionado pelas coisas. E hoje o Senhor quer libertar você de tantas coisas. Essa alegria que nós estamos sentindo aqui na presença do Senhor, ela não precisa ser passageira. Queridos, olha só, nós temos visto aqui no nosso meio, cada um de nós, a gente tem momentos de tanta alegria na presença do Senhor, e logo na sequência, a gente já está aí deprimido, passando por dificuldades, clamando por alguma coisa. Sabe, queridos, e no que foi falado naquele sábado aqui com jovens e adolescentes, a gente começa no mesmo lugar, mas o Senhor vai nos levar agora para algo um pouco mais profundo. Mas Deus nos trouxe uma ilustração que diz mais ou menos como é a nossa vida. Para alguns que se lembram, a comparação da nossa vida hoje, o que nós estamos vivendo, é como se nós, prestem atenção, queridos, é como se nós fôssemos náufragos, ok? Nós estávamos num navio, você está num grupo de pessoas, aquele navio afundou, e agora você está onde? Para quem se lembra? No meio do mar, em que lugar? Você está num bote salva-vidas, pequenininho, ok? No meio do oceano, você está num bote salva-vidas. Como é que está a sua emoção naquele momento? Seu navio afundou, você está no meio do oceano, num bote salva-vidas, você e mais algumas pessoas. Em qualquer direção que você olha, você só vê o mar, não vê nada de terra. Quilômetros e quilômetros de distância, talvez milhares de quilômetros, não tem nada. Só vê o céu e a água. E a água você não pode beber, você está passando fome, você está passando sede, acabou a sua comida e você não tem água. Como é que você vai estar se sentindo? Hein, queridos? Parem para pensar nisso. Essa ilustração, entender isso é chave para entender onde é que Deus quer nos levar. O Senhor nos mostra que a nossa vida aqui, o que nós estamos vivendo é como se fosse isso. Nós estamos, cada um de nós estamos cercados de problema por todos os lados. Você liga a televisão, está passando de tragédia, e matança, e guerra, e inundação, e milhares de pessoas morrem aqui, outras morrem lá, outras passam fome. Não é assim, queridos? Nós estamos cercados de tragédias por todos os lados. E às vezes nem é longe, às vezes é perto, às vezes é na sua família, está acontecendo problemas, ou você mesmo está passando por tantas dificuldades, coisas que nos levam para baixo. Só que pense, aquele náufrago, não é só tristeza. Imagine, ele está com fome, está com fome, não tem mais nada para comer, de repente, pula um peixe dentro do bote, hein? Ou eles conseguem pegar um peixe, é só alegria. É tanta fome, a pessoa está quase morrendo, eles comem aquele peixe daquele jeito mesmo, cru, arrancam tudo, come, pelo menos entrou alguma coisa na barriga,
e você deu uma acalmada na sua fome, não é verdade? Mas o que acontecer? Quando aquele peixe pula para dentro, não é uma euforia, não é uma alegria? Pense, queridos, estão imaginando essa cena de filme? Tem alguém comigo aqui? Se vocês não imaginarem essa cena de filme, a gente não consegue sair do lugar. Quando aquele peixe entra para dentro do barco, daquele botezinho pequeno, as pessoas estão ali sem esperança nem nada, mas de repente vem uma alegria e uma euforia, olha o peixe! E todo mundo vai, se joga naquele peixe e rasga ele, vai comendo de qualquer jeito. É uma alegria. Quanto tempo dura essa alegria, gente? Até acabar o peixe. E daí acabou o peixe, aquela alegria vai diminuindo, Fala, e agora? Quando será que vai pular outro peixe para dentro de um barco? Difícil, hein? Tem gente que espera uma vida inteira e não pula um peixe para dentro do barco. Esse é o normal. É só por milagre mesmo. Para que aquele milagre vá indo embora, vai passando para trás, a tristeza vai tomando conta de novo, e daqui a pouco o senhor começa a pensar, eu vou morrer, não tem esperança para mim, o que vai acontecer? E fica todo mundo deprimido. Não é normal, é assim que acontece. Daqui a pouco você está com sede, e não tem nada para beber, porque se você beber água salgada, você morre também. Aquilo acaba com você. Você não pode beber água do mar, mesmo estando cercado de água. Mas, de repente, vem uma chuva, e começa a chover, aquela chuva forte, e você abre a boca, começa a cair umas gotinhas, aqui vai juntando água, no fundo do barco você vai tomando tudo, e vem uma alegria, não é verdade? Quanto tempo dura essa alegria? Até acabar a chuva, até acabar aquela água que juntou ali no barco, depois está todo mundo na mesma. Vocês estão entendendo? A nossa vida é assim, e você está naquele sol escaldante, queimando, e não tem o que se proteger, queridos, né? Fica no sol ali, um pouquinho, ninguém aguenta ficar no sol direto. Agora imagine que você está no meio do oceano, e não tem uma sombra, uma árvore, não tem nada, e você está queimando, oh Senhor, e daí vem uma nuvenzinha ali assim, faz uma sombra em cima do barco, e grito de alegria, uau, obrigado, uma sombra, só que a nuvem, do mesmo jeito que ela vem, ela desaparece. Vocês estão entendendo, queridos? O que é que o Senhor está nos dizendo? A nossa vida aqui é desse jeito. São alegrias que vêm, e da mesma forma que vem, vai embora, rapidinho, e a gente continua na mesma. Então, queridos, presta atenção, nós, as pessoas, cada um de nós somos como se fôssemos caçadores de alegria. A gente fica procurando alguma coisa que nos dá alegria, e fica aqui nas redes sociais, e vai passear, e vai na academia, e vai sei lá fazer o quê. São coisas que nos trazem uma alegria, mas isso daqui a pouco desaparece num instante, e a gente já está triste, deprimido. A depressão é o maior mal do século, a maior doença. E, queridos, ao nosso redor, cada um de nós talvez tenha passado por problemas assim, porque as nossas alegrias vão embora muito rápido. Vocês estão se identificando com isso? Eu acho que todo mundo passa por isso, eu também. Mas o que acontece? Olha esse exemplo, né, para a gente já continuar aqui. Até esse momento a gente está seguindo a mesma linha do que nós falamos naquele sábado aqui, mas daqui a pouco a gente vai para aprofundar. De repente, esse bote salva-vidas, do nada, aquele pessoal está desfalecendo ali, já morrendo, já se entregando, esperando só a hora de vir a morte. De repente eles ouvem um barulho. Qual é o barulho? Gostou da buzina de navio? Saiu parecido, né? Olha aí, já trouxe até alegria aqui, Vocês nem estão no barco salva-vidas, já está todo mundo alegre. Imagina a alegria deles no barco. Queridos, presta atenção. Eles ouvem essa buzina. Sabe por que eles ouviram o apito do navio? Porque o navio viu eles e apitou. Imagine, queridos, a alegria dessas pessoas que estão ali desfalecendo, não tem força nem para se levantar. Na hora que eles veem o navio apitou para ver se tinha alguém vivo naquele barco. Daqui a pouco eles levantam assim, o navio acena para eles. O que é que vai acontecer naquele bote salva-vidas? Não tem ninguém imaginando a cena? O que acontece num bote salva-vidas como esse? Eles ficam tristes? Não, queridos, é uma explosão de alegria. Aquela força que eles não tinham mais, daqui a pouco eles largam tudo para fora, jogam para fora e começam a remar ali com a mão, para ir mais rápido, chegar mais rápido nesse navio, não é assim? E é uma explosão de alegria tão grande, ninguém tira essa alegria deles mais. Vocês estão me entendendo, queridos?
É ou não é verdade? Consegue entender essa cena? Mas presta atenção. Eles ainda estão no bote salva-vidas. Eles têm comida para comer ali naquela hora? Tem água para beber? Estão sendo queimados pelo sol escaldante? Estão sem força? Igual sim, mas de repente eles são felizes da vida, alegre. E vem uma força que não sabe de onde, eles começam a pular de alegria no barco. O que é que mudou? Daí tem um pessoal aí que já sabe, né? Vai dando spoiler, né? O que é que mudou, queridos? Presta atenção. A palavra-chave aqui é esperança. Preste atenção. Esperança. Olha só, quando vem uma nuvem e faz um pouco de sombra, eles têm aquele alívio, mas aquela nuvem não traz uma esperança forte, porque eles sabem, a nuvem já vai embora, eu vou ficar da mesma. Quando vem uma chuva, eles bebem um pouquinho de água, mas eles já sabem, deu um pouco de alívio, mas já vai acabar. Aquela esperança é frágil, vocês estão me entendendo? Quando pula um peixe para dentro do barco, e eles comem, eles ficam alegres, mas é uma esperança frágil, vocês estão me entendendo, queridos? Traz alegria, mas a esperança é fraca. É algo que eles sabem, é uma alegria momentânea, daqui a pouco eu estou na mesma. Mas a hora que veio o navio, é uma esperança frágil. Agora eles têm a certeza que eles vão mudar de vida. Ninguém mais tira deles essa esperança. Ninguém tira mais deles essa alegria. Mesmo que ao redor deles esteja tudo na mesma. Mesmo ainda com a mesma fome, com a mesma sede, com o mesmo calor, sem força. Mas vem algo, uma alegria que ninguém consegue explicar dentro deles, porque agora eles têm uma esperança forte. Vocês estão me entendendo, queridos? O que eu estou querendo dizer? Nós estamos assim, até mesmo dentro da igreja, sem falar no pessoal aí fora. A esperança que nós temos é fraca. Pense, a maior parte de nós tem prazer nas redes sociais, senão a gente não ficava tantas horas nas redes sociais. A gente sente prazer ou não sente? Sente. Quando você assiste aquele monte de filme, você começa a maratonar ali, assistindo um serial, uma série inteira. Uau, é legal enquanto você está assistindo aquilo. Terminou de assistir, parece que já começa a ficar deprimido, não é verdade? É ou não é verdade? É esperança frágil, traz uma alegria momentânea. Vocês estão me entendendo, queridos? Quanto mais forte for a nossa esperança, maior é a nossa alegria. Tem alguém comigo? Vamos para a Bíblia, para ver o que é que o Senhor fala sobre isso? Olha só, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, preste atenção, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, o Senhor fala o seguinte, Pedro está falando o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, o Pai de Jesus, que segundo a sua grande misericórdia, o amor que Ele tem por nós, nós não merecemos, Ele nos regenerou para uma... O quê? Pode colocar na NVI, Lucas. Ele nos regenerou para o quê? Para o quê, queridos? Tem alguém comigo? O que é que Deus preparou para você? Ele te regenerou para uma esperança viva. Queridos, presta atenção. Eu acho que vocês não estão entendendo. Quanto mais forte a nossa esperança, mais alegria nós temos. O que Deus está dando para cada um de nós é algo que não tem explicação, é uma esperança viva, é algo que não dá para explicar de tão maravilhosa e forte que é essa esperança, e Deus está te dando, por quê? Por causa da sua grande misericórdia, porque Ele te ama. Nenhum de nós merece isso, mas por causa da sua grande misericórdia, Ele está te regenerando, para o quê? Uma esperança viva. Como que vem essa esperança para nós? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E tem mais, para o quê? Uma herança, você vai ganhar coisas. Vocês estão me entendendo? Deus vai te dar uma herança, que jamais poderá perecer. Lembra do barco salva-vidas? Que tinham aquelas alegrias momentâneas, e as pessoas ficavam felizes, que é o que acontece com a nossa vida. Jesus está te dando uma esperança, Deus está te dando através de Jesus uma esperança viva, e Ele vai te dar algo, e o que Ele vai te dar? Você que está nesse bote salva-vidas, aí no meio desse mundo, é uma herança, é um prêmio, são coisas
é algo que jamais poderá perecer, não vai morrer nunca. O que Ele te der, nunca, jamais, ninguém vai tirar de você. Vocês estão me entendendo, queridos? Se Ele está te dando algo que nunca ninguém vai tirar de você, por que é que a gente continua vivendo desse mesmo jeito, como se não tivesse esperança? A hora está contente, a hora está fria, a hora está triste. Olha só, queridos, presta atenção no que ele fala aqui. É algo que nada, nunca vai perecer, nunca vai morrer, nunca vai macular-se, nunca vai sujar, queridos, nunca vai se estragar. O que Ele vai te dar é eterno, nunca vai estragar, impossível estragar, nunca vai perder o seu valor. Tudo que nós temos hoje perde o valor, mas o que Deus vai te dar, a esperança viva, o prêmio, jamais vai morrer, nunca vai sujar ou estragar, nunca vai perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para quem? Para quem? Para cada um de nós, está guardada para vocês. É a mesma situação, o que Ele prometeu nos entregar, ainda não está conosco. Se o que a gente vive hoje aqui na presença de Deus, são coisas maravilhosas. Tem alguém se sentindo bem na presença de Deus aqui? Vários levantaram as mãos dizendo que estão se sentindo bem. Queridos, presta atenção. O que Ele está nos entregando, ainda não é nada disso, é uma herança que está guardada para nós. Da mesma forma, como aqueles homens, aquelas pessoas que estavam no bote salva-vidas, na hora que eles viram aquele navio chegando, eles se alegraram, mas eles não estavam no navio ainda, mas eles se alegraram, porque agora eles tinham uma esperança forte. O que Deus está querendo nos dizer, é que Ele está nos dando algo muito maior do que a gente pode imaginar. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo, queridos? Presta atenção, isso é uma chave tão grande para a nossa vida, isso aqui tem o poder de mudar nossas vidas para sempre, e você nunca mais vai viver do mesmo jeito, porque Ele quer mostrar para você a herança, Ele quer te mostrar o que é que Ele está te dando, o que é que você vai receber, para que você tenha uma esperança forte. Queridos, presta atenção, o que Ele vai nos dar, é impossível de discernir aos olhos humanos, ouvidos humanos, é algo que é além da nossa imaginação, do nosso discernimento, o nosso conhecimento, a mente humana não tem capacidade de compreender, somente o que o Espírito Santo nos mostrar de forma sobrenatural. Vocês estão me entendendo, queridos? É algo muito forte, e tem mais, queridos, presta atenção, isso tudo, mediante a fé, nós somos protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada, quando? No último tempo. Nós somos como essas pessoas que estão no bote salva-vidas, o mundo inteiro está vivendo essas pequenas alegrias, mas nós, os que somos salvos, a gente está no mesmo mar, no mesmo oceano, onde eles não têm esperança, nós estamos vendo a salvação chegando. Queridos, nós éramos para ser aquelas pessoas tão felizes que as pessoas aí fora, que estão ainda também nesse oceano de perdição, vão olhar para a igreja e falar que esse bando de doido está aí gritando de alegria. Às vezes você está sem dinheiro, às vezes está com fome, passando necessidade, bateu o carro, e não sabe como vai fazer, mas está pulando de alegria, porque aquilo, eu estou vendo a salvação chegando, é igual aquilo ali, tem um monte de bote salva-vidas, só que só o seu bote salva-vidas é que viu o navio, e vocês estão gritando, e os outros que estão ao redor estão olhando, ficou doido, estão morrendo e estão gritando de alegria. Não, eu não estou morrendo, eu estou sendo salvo, porque eu vejo a minha esperança. Vocês estão me entendendo, queridos? Tem alguém comigo? É o que ele fala, nisso vocês o quê? Exultam, porque a gente tem essa esperança, a gente se alegra, você dá pulo de alegria, ainda que, presta atenção, o bote salva-vidas aqui, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. É ou não é o que a gente está falando aqui? Vocês estão me entendendo, queridos? Deus está falando com alguém aqui? Olha só, queridos, não adianta, a Bíblia está falando que nós ainda que agora, por um pouco de tempo, isso que a gente está passando é só um pouco de tempo, perto do que Ele preparou para nós. Mas não se engane, nós devemos ser entristecidos por todo tipo de provação,
porque nós ainda estamos no bote salva-vidas, mas a nossa vida é diferente, porque nós estamos vendo a esperança, aquilo que ninguém consegue ver, porque o Espírito Santo abriu os nossos olhos, e agora nós não somos mais cegos, nós vemos o que Ele nos entregou, mas tem mais. Isso assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, é fé, queridos, é fé, é acreditar naquilo que não se pode ver, a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória para a honra. Quando? Quando Jesus Cristo for revelado. Vocês estão me entendendo, queridos? Olha o que ele escreve para nós nesse tempo, mesmo não tendo visto, a gente não estava lá junto com os discípulos, então esses somos nós, mesmo não tendo visto, vocês o quê? O amam. A gente estava cantando disso agora aqui, queridos, que nós amamos o nosso noivo, que nós amamos a Jesus e clamamos: Jesus, vem arder com o teu fogo no meu coração. Ele fala isso para nós, mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa. Essa é a alegria que Jesus preparou para o seu povo, uma alegria indizível, queridos, não é nada do que a gente está falando aqui, essa alegria que Deus está entregando para nós, e que nós não vivemos, porque a gente tem a chave e não usa. Presta atenção, absolutamente nada do que você já ouviu, não chega nem perto do que é. Nunca, vou te dizer com toda certeza, nunca você ouviu de nenhum pregador, nenhum lugar na história, sobre como é essa alegria. Como é que eu tenho essa certeza? Porque a Bíblia fala que ela é indizível, é impossível de dizer o tamanho dessa alegria. Então, nada do que você ouviu ou você possa ter visto alguém viver, não passa nem perto do que Ele preparou para você. Vocês estão me entendendo, queridos? Por quê? Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vocês estão me entendendo, queridos? Para a gente ter uma amostra do que Ele preparou para nós, olha só, a nossa esperança, Salmo 16, verso 11, essa é uma pequena amostra. Olha só o que Ele fala para nós: tu me farás conhecer a vereda, o caminho da vida, a alegria plena em tua presença, eterno prazer, à tua direita. Ele preparou isso para você e para mim, a alegria plena, a alegria completa, a gente cantou sobre isso, a alegria Ele vai te dar. É uma alegria passageira? Não, eterno prazer, à tua direita. Ele reservou esse espaço para cada um de nós, queridos. Por que a gente está triste ainda? A gente tem motivo para estar triste? A gente pode estar nesse lugar que nós estamos hoje, mas o Senhor que abriu os nossos olhos, para que nós tenhamos esperança. O povo de Deus hoje, a igreja no mundo inteiro, tem sofrido, porque os olhos estão fechados, nós não conseguimos ver a esperança. Quando a gente vive sem esperança, a gente vive assim entristecido, queridos. Vocês estão me entendendo? Nós temos que exercitar a nossa fé, porque tudo que nos traz a esperança está na palavra. A nossa esperança está nas promessas de Deus para nós. Ele não tem tantas promessas. O que é que nós temos que fazer? Nos agarrar a essas promessas, porque aquele que prometeu, Ele vai cumprir. Aquele que prometeu, Ele não pode mentir, Ele nunca mente, e o que Ele te prometeu vai acontecer, porque Ele não mente. Queridos, tem tantas promessas na Bíblia que nós temos, e além disso tem tantas pessoas que têm recebido palavras proféticas maravilhosas de Deus. Eu não sei se algum de vocês já recebeu alguma palavra profética, alguma coisa que Deus falou, que Ele prometeu para a sua vida. Ele não mente. São essas palavras que estão na Bíblia, as que Ele entregou ainda para você pessoalmente, que você tem que se lembrar todos os dias. Essa é a única fonte de esperança que nós temos, mas é uma esperança viva. Nós vamos viver, queridos, olha só o que Ele fala aqui, sobre as promessas de Deus para nós, em Hebreus 6, a partir do verso 17, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável, presta atenção, o nosso Deus, está falando sobre Ele,
a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros da promessa aqui? Tem algum herdeiro da promessa aqui nesse lugar? Só alguns. Deus prometeu para cada um de vocês. Mesmo que você não tenha levantado a mão, é claro que, estou brincando aqui, nem você não precisa levantar a mão toda hora, mas mesmo que você ache que não é para você, eu afirmo, é para cada um de vocês, porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Agora, o que você vai fazer com essa chave que você tem recebido, vai depender de você. Eu não posso destravar isso na sua vida. Deus está te entregando uma chave, na verdade Ele já te entregou, Ele só está te mostrando, olha, você tem essa chave para você usar, pega ela e destrave a sua vida, e comece a viver uma vida de alegria, uma vida de esperança, porque Ele está dizendo que a natureza dEle é imutável, o seu propósito para com os herdeiros da promessa. Ele está falando que Deus confirmou com juramento. Aqui é o momento que Ele estava prometendo algo para Abraão, e nós somos herdeiros também da promessa de Abraão. Querido, tudo isso que nós temos hoje de promessa, Deus começou a entregar para Abraão. Isso é imutável, Ele confirmou com juramento. Para quê? Por meio de duas coisas imutáveis. Quais são as duas coisas imutáveis que Ele está falando aqui? É a palavra dEle, que nunca muda, e Ele ainda jurou, para aquilo ficar mais forte pelo seu próprio nome. Duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta. Sejamos o quê? Firmemente encorajados. Quem? Nós, que nos refugiamos nele, para tomar posse da o quê? A esperança que te é proposta. Você tem que o quê? A Bíblia está falando bem claro, você tem que tomar posse, você tem uma chave, está na hora de você tomar posse da esperança, da promessa dEle. Está falando das promessas, as promessas dEle, que a gente está falando, é o que nos dão esperança, e você precisa tomar posse. Tem alguém me entendendo? Eu não sei se o Senhor está falando com alguém aqui, queridos, isso aqui tem o poder para mudar a sua vida para sempre, se você deixar que o Espírito Santo fale com você. E tem mais, queridos, temos essa o quê? Esperança. Vocês estão vendo? Olha só, o que é essa esperança? Como âncora da alma, firme e segura, a tua alma que te derruba toda hora, as tuas emoções que te derrubam toda hora, que às vezes você está bem, às vezes você está no lixo, às vezes você está na lama, você fica sendo jogado de um lado para o outro, por causa das tuas emoções. Essa esperança que Deus está te dando, as promessas dEle, são âncora da alma, firme e segura. A pessoa que está ancorado, que tem essa esperança, ela é firme, porque ela está ancorada na rocha eterna. Tem alguém me entendendo, queridos? Isso aqui é algo para mudar as nossas vidas, queridos. Âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, é onde Jesus Ele está indo, é onde Jesus Ele está, Ele como sacerdote, Ele vai lá na presença do Senhor, aonde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, Ele está lá naquele lugar, nos esperando, na presença do Senhor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, o Senhor está falando com alguém aqui? Queridos, isso aqui pega tão pesado no meu coração, porque nós passamos por tantas dificuldades, mas todos os dias eu trago à memória as promessas de Deus para nós. Se você não se lembra das promessas de Deus, você não tem esperança, e você vive de qualquer jeito, deprimido, sendo levado para todo lado como folha no vento. Mas se você tiver com essa âncora segura, firme, a âncora da alma, você é inabalável, porque a esperança que Ele dá para você é mais forte do que qualquer coisa, queridos. Olha só o que Romanos fala sobre ainda essa mesma promessa que começou em Abraão. Queridos, quando Deus prometeu coisas para Abraão, Abraão estava longe, era impossível aos olhos humanos que as coisas que Deus falou para ele acontecessem. Vocês estão me entendendo? O que é que Deus prometeu para ele? Que ele seria pai de nações. Ele, que não tinha filhos, e já estava com quantos anos quando o Senhor prometeu para ele?
Hein? Quem tem estudado a Bíblia? Com quantos anos Abraão estava quando Deus prometeu para ele que ele teria um filho? 90? Hã? Quem dá mais? Hã? Professora Cris? Hã? 90 anos, quando Deus prometeu para ele um filho. Deus veio dando essas promessas para ele. E foi instantaneamente que ele teve um filho. Com quantos anos ele teve um filho? Com 100 anos. E a sua esposa, não, para ele ter um filho com 100 anos, ele casou com uma jovenzinha, daí para ter filhos, não foi? Uma jovenzinha de 20 anos, olha lá. Ó. Não foi isso? Quantos anos tinha Sara quando nasceu Isaac? Quem dá mais? Hã? Desempata a professora Cris. Hã? 90? Olha aí. Vocês estão me entendendo? Um velhinho de 100 anos e uma senhorinha de 90 anos estavam o quê? Esperando por anos uma promessa de Deus. Ele ficou parado esperando, queridos? Não. Ele se pôs em movimento, com fé, acreditando que o impossível ia acontecer. Por quê? Porque o Senhor prometeu. E aquilo é o que movia Abraão. Ele se moveu, tudo o que ele fez foi porque ele recebeu uma promessa. Queridos, ali era só o começo das promessas. Olha quantas promessas estão acumuladas desde aquela época para você e para mim. Se aquela promessa, que parecia talvez fraca, uma promessa moveu Abraão, e nós contamos a história dele até hoje, ainda mais nós, que através de todo esse tempo, milhares de anos, as promessas vão se acumulando. Queridos, a gente era para fazer coisas muito mais extensas do que Abraão fez, porque o que nós temos de promessas de Deus para nós, e Deus aparecia toda hora para falar com ele? Não, queridos, eram anos e anos esperando algo acontecer. Às vezes você vai na igreja, toda semana Deus te dá uma palavra, e ainda assim a gente fica fraquejando. Então olha só, Abraão se moveu, tudo o que ele fez, foi porque ele recebeu uma promessa, que aos olhos humanos seria impossível de acontecer, e é sobre isso que a gente está falando aqui, ó. Em Romanos 4, a partir do verso 18, Romanos 4, 18, começa a falar sobre essa promessa. Olha só, é o que Deus propõe para mim e para você, queridos, presta atenção, isso aqui não é uma historinha da Bíblia não, aqui a gente está falando do Novo Testamento, algo que Deus tem para mim e para você, não é só a historinha de Abraão, a mesma coisa que Deus deu para Abraão, Ele está nos entregando. Então isso aqui é o nosso exemplo. Abraão, contra toda a esperança do mundo, contra toda a esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Por quê? Porque ele recebeu uma promessa e ele creu. Presta atenção, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Olha só, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara, a sua esposa, já estava sem vigor, com 90 anos, queridos. Impossível eles terem filhos, serem pais de nações. Mas, mesmo assim, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa. Olha só, não foi incrédulo em relação à promessa. Guardem essas chaves, a promessa, a esperança é o que nos move, a esperança nas promessas de Deus, é o exemplo de Abraão, mas ele foi o quê? Fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, é o que Deus fala para mim e para você, ele foi fortalecido porque ele não parava de olhar para a promessa de Deus, ele tinha fé nas promessas de Deus. Olha ali, eu sabia que tinha algo errado aqui. Quando ele recebeu a primeira vez a promessa, ele tinha 75 anos. Ok? E quando que nasceu Isaac? Com 100 anos. Então olha só, queridos, desde que Deus falou a primeira vez, foram 25 anos em que ele se moveu sem ver o resultado da promessa de Deus. 25 anos se movendo e fazendo coisas incríveis, porque ele recebeu uma promessa. Ele mudou toda a sua vida, saiu da sua casa, saiu da sua descendência, e mudou para outro lugar, e se moveu conforme Deus queria. Vocês estão me entendendo, queridos? Ele foi fortalecido em sua fé,
porque ele ficou olhando para a promessa e ele deu glória a Deus. É esse comportamento que Deus espera de cada um de nós. E tem mais, estando plenamente convencido de que ele era poderoso, o Senhor era poderoso para cumprir o que havia prometido. Alguém aqui acredita que o Senhor é poderoso para cumprir o que prometeu? Ah, queridos, eu não estou aqui atrás de um Deus fraco e mentiroso. Se eu sei que o meu Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu, eu sou capaz de qualquer coisa. O problema é que a gente não olha para a promessa. Não tem nada de novidade aqui que eu estou trazendo para vocês. Eu estou trazendo uma palavra de esperança. Eu quero que cada um de nós começamos a olhar para as promessas de Deus com mais intensidade a partir de agora. E tem mais, olha o que acontece. Em consequência, foi dito para ele, isso lhe foi creditado como justiça. Preste atenção, a Bíblia fala que Jesus veio e nós fomos justificados através da morte de Jesus. Nós que somos podres, nos tornamos justos e irrepreensíveis. Preste atenção, porque Abraão creu, isso lhe foi creditado como justiça, ele se tornou justo aos olhos de Deus. Ele se tornou um homem bom aos olhos de Deus, ele se tornou um amigo de Deus, como fala na Bíblia, porque ele creu na promessa de Deus, e isso foi creditado como justiça. Olha só, as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele. Queridos, é isso que eu estou falando, isso aqui não é uma historinha da Bíblia. O que a gente está contando aqui, não é algo só de Abraão, não é apenas para ele. Para quem será que é? Era para os filhos dele, né? Isaac, depois Jacó, é isso? Não, queridos, olha só. Mas foi também para nós. Para quem, queridos? Jesus quer falar isso sobre você. Deus quer falar isso sobre você. Quer falar assim, ó, tudo isso, a sua fé nas promessas de Deus, estão lhe sendo creditadas como justiça. Vocês estão sendo justificados, porque vocês estão crendo nas promessas, porque vocês estão andando sem parar, sem hesitar, sem titubear, porque vocês têm uma promessa de alguém que é imutável e que não mente e poderoso para cumprir cada uma das coisas que falou. E quando nós nos movemos através disso, com essa alegria indizível que Ele nos prometeu, tudo isso nos vai sendo creditado como justiça. Isso é para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para o quê? Para a nossa justificação. É para isso que Ele veio, para que nós sejamos justificados. E quando nós nos movemos pela promessa de Deus, nós somos justificados. Tem alguém entendendo isso aqui, queridos? E tem mais, queridos. Ele continua ainda. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha o que Ele vai entregar para vocês. Se você acreditar, tem alguém me acompanhando aqui, queridos? Se você começar a olhar para as promessas de Deus, para a sua vida, e começar a se movimentar, com fé, com essa alegria, que tudo isso vai se cumprir. Temos sido justificados pela fé, e Ele vai te dar o quê? Paz com Deus. Porque a ira de Deus estava reservada para nós, mas Ele destinou para nós agora paz com Ele. Porque por meio de quem? Obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. Você está firme nisso? Olha só, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É nisso que vocês estão entendendo, que é esse o assunto que a Bíblia está falando aqui. É a esperança. O nosso Deus é um Deus que traz esperança, e Ele quer abrir os seus olhos para que você tenha essa esperança, e que você se glorie na esperança da glória dEle, queridos. Estão me entendendo? E não só isso, mas também nos gloriamos no quê? Eita glória, a gente falou sobre isso aí 5 domingos seguidos, não foi? Sobre as provações. Isso aqui sempre volta, gente, a gente não consegue fugir. Por quê? Sabe por quê, queridos? A gente ainda está naquele bote salva-vidas, mas vai ter um dia
que o nosso Rei Jesus, Ele vem nos buscar. Para aqueles que esperam por Ele, que têm esperança. Mas também não é só isso, nós nos gloriamos nas tribulações. Preste atenção, agora aqui, prestem atenção, queridos. Tem algo importante para vocês entenderem dos conceitos bíblicos. A Bíblia fala que nós nos gloriamos nas tribulações, nas dificuldades. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Queridos, é para cada um de vocês ser uma pessoa perseverante daqui para frente. Não aquela pessoa que é levada de um lado para o outro, e um dia está bem, outro dia está mal, um dia está bem, outro dia está mal, e vive assim. Deus não quer isso para você, por isso Ele permite que você passe por tribulações. Isso vai tornar você forte, vai tornar alguém que tem perseverança. Quem quer ter perseverança? Então, queridos, pare de reclamar das tribulações e comece a se gloriar nas tribulações. Fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor está me transformando. Porque as tribulações vão produzir perseverança, e não acaba aí. Olha só, e a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. Toda vez que você perseverar na tribulação, você vai ter um caráter aprovado. Deus vai dizer assim: servo bom e fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor. Todas as vezes que você perseverar, você vai ser aprovado. E o que mais? Depois de um caráter aprovado, o que é que você vai ter? A esperança. E isso vai mudar a sua vida. Tem alguém comigo, queridos? E olha só, essa esperança não é uma esperança fraquinha, não. Olha o que o Senhor fala sobre ela. E essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio de quem? Olha, Ele está aqui, queridos. O Espírito Santo é o mesmo que está aqui agora, e que está fazendo arder o fogo dele no nosso coração. É Ele quem vai ativar isso, o Espírito Santo que Ele nos concedeu. Mas guardem isso, o Senhor te dá uma promessa, preste atenção. Se você crer nessa esperança, se você depositar toda a sua vida nisso, que ninguém consegue ver, você não vai se decepcionar. O Criador dos céus e da terra está dizendo, você não vai se decepcionar. Sabe, alguma vez você já ouviu isso de alguém? Falou, venha comigo, que você não vai se decepcionar. Cara, isso é algo terrível, algo incrível. É algo incrível. E Deus está dizendo, venha, confie, que você não vai se decepcionar. Vocês estão me entendendo, queridos? A gente já está indo para o final aqui. Eu queria chamar a banda aqui para cima, mas a gente vai ler mais alguns textos bíblicos ainda. Queridos, preste atenção. O que a gente vai ler daqui para frente são orações que Deus quer que a gente fale, baseados nessa esperança. Olha o que o Senhor fala para nós. Nós que estamos vivendo assim, um dia está bem, outro dia está mal, um dia está bem, outro dia está mal. Não estamos vivendo assim dentro da igreja. Na igreja do mundo inteiro, as pessoas estão vivendo desse jeito. Mas por quê? Não era para viver assim. Essa é a oração que nós temos que fazer. Salmo 42, verso 11. Preste atenção. E você vai declarar isso aqui para você mesmo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está desse jeito? Fale para você mesmo. Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vocês estão entendendo, queridos, o poder que tem quando você coloca a sua esperança em Deus? Queridos, isso aqui ele não está falando para pessoas ímpias, ele está falando para a igreja. Essa é a figura da igreja hoje. Pessoas do mundo inteiro tão tristes. Queridos, o que Deus fala para você é isso. Por que você está assim tão triste? E essa oração é o que você deve falar através do Espírito Santo para você mesmo. Você vai falar assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Não aceite nunca que a sua alma, que as tuas emoções te derrubem. Não aceite isso, mas fale, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Você tem que declarar isso para você mesmo. Ponha a sua esperança em Deus. É a única solução que vocês têm, que nós temos, queridos. Queridos, preste atenção. A gente vai ler aqui o Salmo 33, a partir do verso 1. Eu queria que nós ficássemos em pé, queridos. E nós vamos declarar essa oração.
Nós vamos declarar, queridos, isso aqui é uma oração que eu queria que cada um de nós fizéssemos nesse momento. Preste atenção, cada um de vocês de novo está recebendo uma chave que vai mudar a sua vida para sempre, por toda a eternidade. Eu acho que nenhum de nós quer continuar do mesmo jeito. Nós vamos orar juntos isso, declarando a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Isso aqui não é um poeminha que tem aqui na Bíblia, um salmo, é um poema bonito, não, querido, isso é uma oração poderosa, para que você se aproprie da palavra de Deus na sua vida. Olha o que ele fala, Salmo 23, a partir do verso 1, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo, louve ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com liras de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, é o que nós estamos fazendo aqui, prestem atenção, pois a palavra do Senhor é o que? Verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz, Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Tem alguém comigo aqui, queridos? Se aproprie dessas palavras. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. Queridos, a gente está na presença de alguém aqui. Essa pessoa, esse Deus que te deu uma palavra, não é qualquer pessoa. A palavra dele é poderosa. Olha o que a Bíblia fala. A palavra dele, mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Que toda essa igreja trema ao Senhor, tema ao Senhor, todos aqui temam ao Senhor, que tremam diante dele todos os habitantes da terra, porque o Senhor está se movendo nesse lugar, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor, o que acontece com os planos do Senhor para a sua e para a minha vida? Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. O Senhor declara isso para você hoje, queridos, e tem mais. Como é feliz a nação que teme ao Senhor, que tem o Senhor como Deus. Como é feliz cada um de vocês quando vocês têm o Senhor como Deus. O povo que Ele escolheu para lhe pertencer, dos céus olha o Senhor, Ele vê toda a humanidade do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Da mesma forma, os olhos do Senhor passam por esse lugar agora, observando cada um de nós, cada um dos sedentos, cada um daqueles que talvez chegaram aqui sem esperança, mas o Senhor olha para esse lugar, querendo te dar uma esperança viva, uma esperança eterna, que ninguém vai tirar de vocês do seu trono. Ele observa todos os habitantes da terra, Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Preste atenção, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Preste atenção, queridos, os poderes que existem no mundo, o dinheiro, nada do que existe na terra, é isso que ele está dizendo aqui. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Você pode ser um homem, uma mulher poderosa aqui na terra, não vai te adiantar nada. Ele fala mais, o cavalo é a vã esperança de vitória. Todos os equipamentos, os apetrechos, o dinheiro e qualquer outra coisa, isso não serve para nada, é uma esperança vã. Vocês estão entendendo do que nós falamos? O Senhor fala, tudo o que nós temos aqui na terra é uma esperança vã, que não serve para nada.
apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Preste atenção, queridos. O Senhor, preste atenção, o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a sua esperança no seu amor. Você quer ser um protegido do Senhor? A Bíblia fala, Ele mesmo fala, que Ele protege aqueles que colocam, que firmam a esperança aonde? No seu amor, nas suas promessas. Ele te escolheu para isso, querido, você está me entendendo? Para livrá-los da morte, é o que Deus está te prometendo, para te livrar da morte e te garantir vida, mesmo em tempos de fome. O Senhor está falando com alguém aqui? Preste atenção, esse salmo foi escrito para mim e para você hoje. Depois de milhares de anos, existe um povo que vai se apropriar dessa chave e vai usar. Um povo, e todos serão transformados pela esperança do Senhor. Preste atenção, queridos. Nossa esperança está no Senhor. Fale comigo, a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós, preste atenção, esteja sobre nós o seu amor, Senhor. Como em ti está a nossa esperança. Repita comigo, esteja sobre nós o seu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Queridos, preste atenção, nesse momento, o Senhor te chama para depositar a sua esperança nele. Quando você depositar a sua esperança nele, vai estar sobre você o amor do Senhor, a proteção do Senhor, a alegria indizível do Senhor. Ele prometeu isso para você e para mim. Quantos querem isso, queridos? Mas prestem atenção, é impossível que nós possamos entender essas coisas se o Espírito Santo não revelar para nós. Então, queridos, nós vamos cantar agora que o Espírito Santo venha arder a chama dele no nosso coração, que ele abra os nossos olhos e nós tenhamos esperança, e nós tenhamos esperança. Clame agora, clame bem, Espírito Santo, faz algo em mim. Fogo
oro agora para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. E cada um de nós, eu oro novamente, essas são as palavras de Deus, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Venha, Espírito Santo, abra os nossos olhos, porque nós queremos ver, a fim de que vocês conheçam a esperança que é sobrenatural, que ninguém consegue enxergar. Venha, Espírito Santo, abra os olhos dos nossos corações. Abram, Senhor, em nome de Jesus. Novamente eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Espírito Santo, vem nesse lugar, abre os nossos olhos, nós queremos ver Jesus, nós queremos conhecer a nossa esperança. Vacina os nossos olhos, Senhor, vacina os nossos olhos, enche-nos de esperança,